Qual a lembrança mais antiga que você tem? Pois é, eu tenho uma e é muito legal, e diz a minha mãe que eu tinha por volta de 2 anos de idade. E é isso que eu vou contar hoje aqui, em mais uma parte aqui que vou fazer nesse canal, que é algumas histórias da minha infância, né? Passei boa parte da minha infância no sítio, então eu vou começar a contar algumas histórias que eu passei, muito interessantes assim, na minha época de criança, né? E essa que eu vou contar hoje é a mais longínqua memória que eu tenho, né? Que eu não sei exatamente porquê, mas eu tenho uma teoria de por que eu gravei essa passagem da minha vida assim, tão antiga, né? E nós, meu pai, né, meus pais, quando se casaram, né, moravam no sítio, então foram morar num local bastante longe, Mata Atlântica mesmo lá, né? Falava sertão, né? E lá a dificuldade era muito grande também, né? Então meu pai, de determinado tempo, né, resolveu mudar de lá. E na época, né, eu calculo, minha mãe fala que eu tinha uns 2 anos, e eu creio que seria isso mesmo, porque a minha irmã, que é abaixo de mim, ela é 1 ano e 10 meses abaixo de mim, né? Ela nasceu 1 ano e 10 meses depois que eu nasci, né? Então, e a minha mãe, eu lembro dessa passagem, e a minha mãe estava com a minha irmã no colo. Então, diz a minha mãe que nesse dia aí que eu conto essa história, né, que eu me lembro bem, né, ela fala que eu tinha cerca de 2 anos. Bom, então essa é a minha memória mais antiga, né? Antes disso eu não me lembro de nada. E nesse dia, então, nós estávamos fazendo essa mudança, né? Saindo desse sítio que era bastante distante e estávamos indo, né, morar próximo do meu avô paterno. Era assim, uma casinha bem rústica lá, abandonada mesmo, que até vai ser uma história aqui também, que eu vou contar, né, mais pra frente. E a finalidade era ver se teria uma condição melhor ali, né? Bom, não preciso nem dizer que a gente era muito pobre, né? E a nossa mudança estava sendo feita em um cavalo. É isso aí, né? A mudança em um cavalo. Esse cavalo estava com 2 cangaias, né? Quem não conhece, não sabe o que é cangaia. Eu vou deixar aqui, vou ver se eu acho alguma imagem, eu deixo aqui no vídeo, né? Mas eram 2 cestos grandes, né? Bem grandes mesmo, que eram colocados um de cada lado do cavalo, né? E aí você carregava coisa ali, era muito, muito utilizado no sítio, né? Não sei se ainda usa hoje, mas era muito utilizado isso, né? No lombo dos cavalos, né? Para você carregar a sua produção na agricultura e tal, né? Era utilizado esse tipo de transporte. Bom, e nesse dia então nós estávamos fazendo essa mudança, eu estava sobre o cavalo, né? Não lembro, se alguém me perguntar a cor do cavalo, eu não me lembro, né? Mas outras coisas eu lembro assim com detalhes assim, realmente, vamos falar assim, como se eu estivesse vendo hoje aquela situação, né? Mesmo essa memória sendo tão antiga, né, ela nunca saiu aqui no meu cérebro, aqui, né, na minha caixinha aqui, né? Então, nesse dia, né, estava muito quente, isso eu me lembro bem, né, estava muito quente, né? E eu sobre o cavalo, estava até tranquilo lá, meu pai puxando o cavalo, e minha mãe um pouco à frente, carregando a minha irmã, né? E em determinado momento meu pai parou o cavalo, né? E de cima do cavalo eu conseguia ver mais longe, né? E eu vi era um pequeno córrego, não era assim um córrego grande, era pequenininho mesmo. Ele atravessava aquela estradinha lá. Eu não me lembro, né, se essa estrada passava veículo, mas eu creio que não. Então esse córrego ele atravessava essa estradinha lá, né? Quando eu vi aquilo, aquela água assim maravilhosa, né, assim, aquele córreguinho, bem pequeno mesmo, né? E ele saía assim, de uma mata assim, baixa, numa mata baixa, né, com taboa, e nesse local tinha bastante pé de caetê. E aí é o título do vídeo aí, né? O caetê é essa planta que eu vou deixar aí também, aqui ou aqui, não sei, uma foto aí, né, da planta, para vocês saberem que planta que é, né? Mas eu tenho uma aqui, parecida aqui em casa, eu creio até que é da mesma família, né? Só que ela é rajadinha, vocês vão ver no vídeo aí, eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, e aí então meu pai me tirou de cima do cavalo, né? Desmontou, né? E meu pai sempre foi muito criativo, né? Hoje ele já não está mais entre nós, ele já partiu há algum tempo para o andar de cima, né? Mas ele sempre foi muito criativo, né? E aí quando eu desci, quando ele me colocou no chão, né? Ele cortou uma das folhas desse, chama-se caetê, né? E ele cortou e ele fez um copinho, dobrando. Eu vou tentar fazer uma aí para mostrar no vídeo, né?
com uma planta parecida que eu tenho aqui. Então ele fez esse copinho e me deu água naquele copinho. E eu posso dizer que acho que eu nunca tomei uma água tão maravilhosa como aquela, né? Eu tenho um dicionário antigo aqui em casa que tem uma frase que eu nunca mais esqueci, né? Ele diz assim: a água é agradabilíssima quando se está com sede. E é isso mesmo. Acho que então a minha teoria que essa memória ficou gravada porque eu estava com muita sede e tomei aquela água naquele momento ali, né? Talvez a planta, o jeito que meu pai fez também ajudou, mas eu creio que era realmente muita sede que eu estava, né? Mas então, nesse local, né, que aconteceu essa passagem aí, né, eu voltei lá em 2000, acho que 2006, 2007, passei por esse local, não está totalmente diferente, né? Hoje lá é uma reserva, né, fazendo intervalos. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisa aí fazendo intervalos. Então eu fui lá é bem legal, é na região de Capão Bonito ali, né? Hoje acho que pertence a Ribeirão Grande, mas é um local onde você pode ir lá, acho que tem que agendar, não tenho certeza. Mas dá uma pesquisada que vocês vão ver, tem trilhas, tem trilha guiada, né? E tem as trilhas também, que você pode fazer lá, pode pegar alguém lá para levar você, né? Cachoeiras, acho que boia cross, enfim. Mas é um local bem legal, se vocês tiverem curiosidade, né? Quem gosta disso aí, né? Dá para ir lá. Então fica nesse local. Eu passei novamente por esse local, mas não tenho nem noção, né, de onde era essa parte, essa minha passagem aí, nessa minha memória antiga aí, né. Mas então é isso, né? É uma parte da minha história, na verdade, né? Da infância, mas faz parte da minha história, né? E eu nunca esqueci. Então certas coisas ficam gravadas em nossa mente, né? E a gente não tem noção de por que isso aí, né? Tem coisas que se passaram há 2 dias e que a gente já não lembra mais, né? Mas de coisas que estão lá 60 anos atrás, quase mais de 60 anos atrás, eu ainda me lembro, né? Ainda está na memória. E assim, é uma memória muito viva mesmo. Eu tô como se eu estivesse enxergando aquela cena lá, né? E é muito legal isso aí, né? Então, eu creio que todo mundo tem essas lembranças, né? Se você quiser deixar nos comentários aí alguma lembrança que você tem também, né? Ficou gravado, lembranças boas. É claro que a gente tem lembranças ruins também, né? Da nossa infância, né? Eu tenho também bastante. E algumas eu vou contar aqui, né? Então, mas se você tem, né, alguma lembrança, deixa nos comentários aqui. Fala aí qual é a sua mais longínqua memória, né, que você tem. Até isso na história de hoje. Tô pensando em fazer assim uma playlist, né, com essas histórias, né? Que vai mais ou menos até os meus 12 anos de idade. Até os 11 eu morei no sítio, né? Depois eu fui para a cidade, mas ainda tem algumas histórias aí que estão, né, nessa parte da minha vida aí, já morando na cidade, né? Então espero que vocês tenham gostado dessa história, de saber isso aí, né, que se passou comigo, né? Com a minha família, né? E se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, e se você não é inscrito, se inscrever no canal, né? Para incentivar a gente a fazer mais vídeos também, não só desse tipo que eu estou fazendo agora, mas dos outros que eu tenho no canal, né? E se você não conhece os vídeos do canal, dá uma pesquisada aí, olha aí. Valeu, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Porque eu sou aposentado, mas parado, jamais.